Enfim, temos o nosso primeiro teste automotivo e o modelo não podia ser mais simbólico. É o Dolphin Mini, o carro que já entrou na história automotiva do Brasil como um modelo a popularizar a eletrificação no país e que atingiu um marco que ninguém estava esperando, que foi se tornar o carro mais vendido entre pessoas físicas no Brasil. Então, o que ele tem para alcançar tudo isso? É o que a gente vai descobrir neste teste. Esse carro definitivamente não precisa da nossa ajuda para nada, porque afinal de contas ele já está há 4 meses e provavelmente vai para 5, sendo o carro mais vendido do varejo no Brasil. E o que significa varejo? Significa vendas para pessoas físicas comuns. Essa preferência não significa absolutamente tudo, porque tem muita gente que prefere comprar seminovo, e seminovo vem principalmente de locadora, e locadora compra na venda direta, que é onde elétrico nenhum basicamente tem quase presença nenhuma. Tem alguma, mas é bem fraquinho assim, em comparação. O nosso propósito aqui vai ser explicar justamente por que, afinal, é o sucesso todo desse carrinho aqui. O que ele está acontecendo com ele para ele ser o que ele é, a porta de entrada para a eletrificação para muitas pessoas no país. E esse vídeo vai ter algumas características um pouco diferentes do que os próximos que a gente pretende fazer, porque eu vou usar realmente também o Dolphin Mini para introduzir as pessoas à própria ideia de um carro elétrico. Por que as pessoas compram um carro elétrico? Porque basicamente está tudo ali, ele é a porta de entrada, ele é o pacote básico, ele é o Fusca do elétrico, como dizem assim. Ele é, enfim, não é o segundo carro que as pessoas vão ter, vai ser o primeiro. Então quando você quer decidir por um Dolphin Mini, você quer decidir se quer ou não um carro elétrico. E é isso que a gente vai responder aqui. Quando a gente fala que um carro elétrico tem torque maior do que um carro a combustão interna, a gente está falando a forma, na verdade, como ele aplica a sua energia. Torque, em física, é qualquer força aplicada de forma rotacional, como num eixo de uma roda. É a força que você vai usar para arrancar um veículo do nada. Um elétrico ele não tem necessariamente um torque máximo maior que um motor a combustão interna, mas o motor a combustão interna precisa chegar numa velocidade ideal, numa rotação ideal, para poder chegar no seu torque máximo, enquanto o elétrico entrega tudo de uma vez. Na hora que você pisa, ele já está com torque máximo. Inclusive, às vezes, na estrada, não necessariamente um elétrico vai acelerar mais rápido que um combustão interna quando ele já está em movimento. No motor elétrico, isso é como, provavelmente você é familiar, um esmeril, um torno, uma coisa que você liga e imediatamente ela tem a força completa. Pois é isso que você sente dirigindo um carro elétrico. Se você pisar no acelerador, ele vai, simplesmente vai. E talvez você possa até imaginar uma coisa bobinha, mas na verdade que faz todo sentido. Você já andou naqueles carrinhos de parque de diversões, carrinho bate-bate? É basicamente a mesma coisa. Você pisa e ele vai. É super simples. E simples é a palavra que define basicamente por que ele está fazendo tanto sucesso assim. Menos é mais. A gente tem acesso aos carros chineses, diferente da Europa e dos Estados Unidos. A gente tem acesso a eles num preço razoável. E com isso as pessoas estão fazendo uma conta e concluindo que vale a pena comprar um carro como o Dolphin Mini e economizar em combustível e manutenção o que daria diferença para comprar um carro a combustão interna mais barato. E o que acontece? A manutenção de um carro elétrico ela é mais barata pelo seguinte: um carro a combustão interna ele tem entre 2 e 3 mil peças no motor. Um motor elétrico tem 20 peças. E mesmo em relação a um carro de 120 mil reais, ele tem um pacote tecnológico bem interessante assim. Como a gente não está fazendo um teste muito típico, eu não vou ficar mostrando cada detalhe do interior do carro. Eu vou dizer o que ele tem e o que ele não tem. E não é tudo, é o mais interessante, o mais importante. A chave é remota. O interior é de couro sintético. O ajuste dos bancos é elétrico. O ajuste dos espelhos é elétrico. E vidros também são elétricos, obviamente.
Tem câmera frontal e de ré, e também 360, você pode ver ela por cima no ambiente simulado. A tela gira com controle no volante. Central de mídia você vai usar o seu celular com Android Auto ou Apple CarPlay. E ele tem um carregador Qi sem fio de 15 watts. O controle do ar-condicionado é só na tela. Não tem controle de faixa, só velocidade. O tamanho é compacto, 3,78 metros de comprimento por 1,71 de largura e 1,58 de altura. O peso, porém, é 1.239 kg, bastante para esse tamanho. Motor dianteiro tem 55 kW, o que dá 75 cavalos. Faz de 0 a 100 em 14,9 segundos. O espaço interno é surpreendentemente bom, mas dá para 5 pessoas, como diz a especificação? Por 3 atrás pode ser um pouco complicado. O porta-malas é mínimo, 230 litros, uma ou duas malas só. Dá para rebater o banco, mas não fica muito bom. E os faróis são automáticos. Ok, aqui a gente vai fazer um teste que se aplica a qualquer carro elétrico, mas é de interesse particular no Mini, não só porque a gente está colocando ele como a porta de entrada para qualquer carro elétrico, como porque ele não é muito potente, na verdade. Ele tem 75 cavalos e ele pesa 1.239 quilos. Quer dizer, é um carro pesado para não muita potência. E a gente vai pegar uma subida meio brabinha aqui, que não é a pior de São Paulo, mas é uma das, que é a Rua do Paraíso. Eu acho que ela tem 10% de aclive, assim, em algumas partes, isto é, a cada 10 metros sobe 1 metro. E vamos ver como ele se comporta aqui, para você entender realmente o que é a diferença de você estar usando um carro elétrico, mesmo um modelo de entrada, assim. Bom, aqui começa então a Rua do Paraíso. E, obviamente, ele não vai fazer barulho nenhum. E isso um pouco vocês vão ter que confiar em mim, que ele não está lutando com nada aqui. Ó, estamos na pior parte dela aqui. Tá meio devagar, porque tem um camarada muito devagar aqui na frente, mas não está lutando absolutamente nada. Quando ele para também, ele tem um sistema anti-voltar para trás, mas que não trava totalmente. Ele só solta bem devagarinho, mas se eu soltar mesmo o freio, ele vai voltar. E pronto. Estamos aqui numa bela manhã de sábado para fazer um teste prático hoje. Pode o nosso carro urbano pegar a estrada? Pode a Morena usar biquíni? Para o nosso teste, escolhemos uma rota extremamente simples e segura. São Paulo a Atibaia, uma cidade do interior do estado de São Paulo que fica a 66 km de distância. A bateria estava então em 79%, que devia ser mais que suficiente, mas resolvemos encher a 100% para o propósito do nosso teste. Bom, eu levei uns 10 minutos para instalar o app, na verdade, que é o app Tupi, mas é porque eu também estou numa situação atípica. Eu estou com 2 celulares, um deles está servindo de Wi-Fi, é uma coisa meio bagunçada. Você considera uns 5 assim. E aí eu preenchi ele de uns 79% para 99%. Eu vou dar 100 só porque a gente está fazendo uma viagem, mas tipo, 97% já podia estar satisfeito, assim, na verdade. O carregador tinha 150 kW de capacidade, mas a capacidade máxima de carregamento do Dolphin Mini é 40 kW, o que não é muita coisa. A gente levou para carregar 21% cerca de 25 minutos. É importante lembrar também que quando você carrega, quanto mais perto de 100%, mais lento fica. Por isso que eu falei que 97% seria o suficiente.
E estamos aqui começando então, 100% de bateria, 380 km. Isso é o que a BYD diz que ele tem de bateria de fábrica. O Inmetro fala que é só 280. A gente vai fazer a primeira pernada da viagem em condições menos que ideais. A gente vai botar no modo Sport e eu vou andar na estrada seguindo o trânsito. Não vou, obviamente, cometer nenhuma infração de trânsito. Eu não sei, eu não conheço essa estrada ainda, mas se estiver dizendo de 120, eu vou pegar 120. Vamos ver o que acontece. E como que o Dolphin Mini se comporta na estrada? Olha, no modo esportivo, né, perfeitamente normal, não tive nenhuma dificuldade de manter a velocidade, de fazer ultrapassagem. Foi totalmente tranquilo assim a viagem. Aproveitando, vamos falar da suspensão, que tem muita gente que reclama dos carros que chegaram da China, que a suspensão é muito mole e que você se sente flutuando na estrada. Olha, esse é um carro já feito na Bahia, então não sei se já é modificado. Também não sei se é uma coisa de estilo de condução, mas eu não senti absolutamente nada. E chegando aqui em Atibaia, estamos em 78% de carga, 297 km de autonomia, nos diz o carro. Então gastamos 22% para chegar até aqui, que foi mais ou menos a carga lá que eu fiz no posto em Perdizes. Eu vim dirigindo do pior jeito possível, sem nenhum cuidado, nenhuma atenção especial, e 120 km por hora. Usei o modo esportivo, fiz tudo errado. Isso deu 22%. Agora a gente vai voltar e vamos ser educado. E dessa vez eu vou usar o modo econômico e vamos ver o que acontece. O modo Eco limita a sua aceleração e limita a sua velocidade a 100 km por hora. Não vai, não adianta pisar. Não é muito agradável usar esse modo. Detestei a viagem, mas vamos ver o resultado. E chegando aqui estamos 58% e 221 quilômetros. Tá muito parecido com a nossa ida correndinho no modo esporte. E eu fui bem educadinho, fui atrás de caminhão, fiz tudo que tem que ser feito assim, mas parece que a gente gastou basicamente a mesma coisa. Enfim, em conclusão, o que eu achei do Dolphin Mini? Olha, ele me causou uma ótima impressão, principalmente o interior. Ele parece uma coisa muito acertada, sabe? Muito honesta, assim, muito correta no que se propõe a fazer. Faz tudo o que se propõe a fazer. Não é um carro de grandes emoções, 75 cavalos, ele é um carro urbano principalmente, mas você pode perfeitamente usar ele na estrada, como eu usei no teste aqui. Eu acho que eu entendo realmente o que as pessoas percebem nele. Ele é um ótimo pacote pelo preço dele. Você vai ter muito mais do que se comprasse um carro a combustão, exceto pelo espaço. E se fosse até novembro do ano passado, eu diria para você, compra de olho fechado. É um baita negócio que você vai estar fazendo, você não vai se arrepender. Mas desde então começaram a aparecer concorrentes aqui no Brasil, que eu não vou citar aqui na resenha do Mini, mas pode abrir o Evidrops que você vai achar. E provavelmente espero testar eles também, assim. Então o que eu diria para você é, experimenta ele, faz o test drive, faz dos concorrentes também e vê o que você acha. Eu acho que ele tem alguns charmes que são meio dele só. Por exemplo, o design dele, que eu prefiro, assim, ainda mais na cor amarelo-limão. Eu adoro carro colorido, ninguém vai me convencer a comprar um carro assim. E, enfim, talvez ele receba uma versão ainda bem mais apimentada, vamos dizer assim, em breve. Mas é isso. Vamos dizer assim, um restaurante muito honesto, assim.